bom dia! Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia bem informado? Hoje temos notícias sobre política, saúde e prestação de serviço. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Neste segundo turno, candidatos podem usar 50% a mais do limite de gastos. Testes em humanos de uma vacina contra a Covid da Universidade Federal de Minas Gerais podem começar em novembro. Nos destaques internacionais, mapa do Ministério da Defesa da Rússia confirma perdas significativas em Kherson, uma das regiões anexadas por Moscou. E ainda, Coreia do Sul e Estados Unidos disparam mísseis no mar do Japão depois de teste norte-coreano. Tudo isso a partir de agora. Os candidatos que estão na disputa do segundo turno podem usar 50% a mais do limite de gastos. Para a presidência da República, o valor subiu para mais de 100 milhões de reais. Os candidatos ao cargo de governador ou presidente da República no segundo turno destas eleições podem usar até 50% a mais do limite de gastos na campanha eleitoral em relação ao primeiro turno. O Tribunal Superior Eleitoral informou que os dois candidatos que concorrem à presidência da República podem gastar até 133 milhões de reais. Antes, o limite era de quase 89 milhões de reais para o primeiro turno. O total de despesas contratadas por Jair Bolsonaro foi de pouco mais de 15 milhões. Já por Luiz Inácio Lula da Silva, de 67 milhões de reais. No caso dos governadores dos 12 estados, onde a decisão ficou para o dia 30, o valor passou de 26 para 40 milhões de reais. De acordo com o TSE, os valores foram os mesmos adotados nas eleições de 2018, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. A legislação eleitoral estabelece que gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita todos os responsáveis ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia excedida. Os candidatos e partidos também podem responder por abuso do poder econômico. Dados do TSE apontam que nos primeiros 30 dias de campanha eleitoral, todos os candidatos às eleições deste ano gastaram 6 bilhões e 600 milhões de reais. Para os quase 33 milhões de eleitores que não votaram nesse primeiro turno, atenção, será possível votar normalmente no segundo turno no dia 30 de outubro. E o período para justificar a ausência sem pagar multa é até o dia 1º de dezembro. Os brasileiros voltam às urnas no dia 30 de outubro para escolher quem será o presidente do país pelos próximos 4 anos. E em 12 estados, os eleitores terão segundo turno também para o governo. É o caso de São Paulo, Bahia e Rondônia, por exemplo. E com foco na vitória, os candidatos à presidência e a governos já podem retomar as campanhas. A partir da proclamação dos resultados do primeiro turno, já podem os candidatos voltar com as suas campanhas, para as ruas. E aí distribuir santinhos, distribuir folhetos, já utilizar a internet para veicular a sua propaganda eleitoral, tudo isso já é possível. Mas até a véspera das eleições. No rádio e na TV, a propaganda eleitoral volta a ser exibida na sexta-feira. O tempo de propaganda no segundo turno é dividido igualmente entre os candidatos. Para presidente, a propaganda vai ser transmitida na televisão de segunda a sábado, de 13 horas até 13h10 e de 8h30 da noite até 8h40. Já no rádio, o horário será de 7 da manhã às 7h10 e meio-dia a meio-dia e 10. Além disso, as emissoras devem reservar, de segunda a domingo, 25 minutos para a veiculação das chamadas inserções. São aquelas propagandas menorzinhas, 30 segundos até 1 minuto, para a veiculação tanto dos cargos de presidente da República, quanto também de governadores. O eleitor que faltou no primeiro turno pode e deve votar no segundo turno, mas tem até o dia 1º de dezembro para justificar a ausência. Essa justificativa pode facilmente ser feita pelo site do Tribunal Superior Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título. Quem preferir, pode procurar um cartório eleitoral. Também deverá justificar a ausência aqueles que no segundo turno estiverem viajando.
Isso porque o prazo para pedir voto em trânsito já acabou. E olha só, uma pesquisa mostrou que o preço do prato feito pode variar até 460% de um estabelecimento para o outro. O levantamento considerou os valores cobrados em restaurantes de 4 capitais brasileiras. A repórter Maria Clara Leite traz para a gente os detalhes. A pesquisa feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a Proteste, analisou os valores cobrados em 246 estabelecimentos localizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Porto Alegre. E aí mostrou essa grande diferença de preços do PF, feito com arroz, feijão, uma proteína e a salada. Todos esses dados foram coletados nas 4 capitais entre o dia 1º e o dia 11 de setembro. E aí a maior diferença encontrada foi em Salvador, onde o PF pode custar entre R$10 e R$56, que dá aí uma variação de 460%. Depois vem o Rio de Janeiro, com diferença de 380%, custando entre R$10 e R$48. E em Porto Alegre, o prato mais caro também custa R$48, só que o mais barato custa R$15, e aí a variação é de 220%. E foi aqui em São Paulo que o levantamento encontrou a menor diferença de valores, porque as refeições variam entre R$13 e R$29,99, o que representa aí uma variação de 131%. E aí a média de valores coletados em cada capital fica mais ou menos assim. Em Salvador, quase R$25, em Porto Alegre, R$24, no Rio de Janeiro, R$23 e aqui em São Paulo, pouco mais de R$18, o que está difícil de pagar também, né? Portanto, a Proteste dá algumas dicas para economizar. Além daquela pesquisa básica de valores entre um restaurante e outro, vale a pena também buscar os restaurantes conveniados com a empresa onde a pessoa trabalha, que normalmente oferecem descontos. Ou então aqueles estabelecimentos que oferecem aquele cartão fidelidade. Quando a pessoa preenche esse cartão, normalmente com 10 refeições, a 11ª sai de forma gratuita. Portanto, ficam aí as dicas da Proteste. Tem que encontrar aí formas de economizar. Mudando de assunto, o Senado aprovou o projeto de lei complementar que viabiliza a transferência de recursos de outras áreas para financiar o piso salarial dos profissionais de enfermagem. Os recursos devem vir dos valores remanescentes de fundos de saúde de estados e municípios, bem como de valores remanescentes do Fundo Nacional de Assistência Social. Agora o projeto segue para a votação na Câmara dos Deputados. E agora falamos sobre saúde. A vacina anti-Covid da Universidade Federal de Minas Gerais deve ser testada em humanos já no mês que vem, em novembro. O avanço na pesquisa da Spintec, com tecnologia 100% brasileira, foi autorizado pela Anvisa. A primeira fase de teste será feita com aproximadamente 80 voluntários, que serão divididos em 2 grupos, um de pessoas com até 55 anos e outro de pessoas com idades entre 56 e 80 anos. Neste primeiro momento, os pesquisadores vão avaliar a dosagem ideal para a aplicação. E a segunda parte do projeto, que vai avaliar a segurança e eficácia do imunizante, está prevista para fevereiro de 2023 e contará com aproximadamente 400 pessoas. Se o projeto tiver sucesso nas 2 etapas, a Spintec seguirá para a terceira fase de testes com um grupo mais amplo da população. Só depois destas fases ela poderá ter autorização permanente da Anvisa. Caso aprovado, o imunizante vai chegar ao mercado como uma vacina de reforço e a previsão é de que ela seja até 50% mais barata que as concorrentes. A pandemia parece estar cada vez mais perto do fim e uma pesquisa da Universidade de São Paulo, em parceria com cientistas alemães, descobriu compostos extraídos de plantas que podem inibir a transmissão do vírus da Covid. Quem traz para a gente mais detalhes é o repórter Dionísio Gonçalves. 3 componentes naturais são capazes de barrar a proteína PLPRO, uma das enzimas responsáveis pelo desenvolvimento do coronavírus. Essa é uma descoberta da Universidade de São Paulo com 2 institutos da Alemanha. A pesquisa foi publicada na revista Communications Biology. Ela aponta a inibição de 50% a 70% da enzima. Todos os compostos são extraídos de plantas. Os testes foram realizados em células Vero, que fazem parte do rim do macaco. Elas foram comparadas com outras que não receberam os componentes.
O líder que comanda os estudos no Brasil é o professor Carsten Wrenger. Nós conversamos com a doutora Edmárcia Elisa de Souza, que participa com ele da pesquisa e nos traz mais detalhes sobre o andamento dela. Nossos colaboradores na Alemanha verificaram, dentre 500 compostos, que 6 compostos eram mais promissores para se ligar à proteína PL-PRO e, consequentemente, inibir o vírus. O nosso trabalho no Brasil foi buscar estas moléculas e investigá-la quanto à inibição da replicação viral in vitro aqui no Brasil. O próximo passo é realizar os testes em animais para comprovar o estudo. E, por fim, vai ser possível fazer isso com humanos. Esse é mais um passo importante da ciência para o tratamento e prevenção da doença. Dionísio Gonçalves, de São Paulo. Antes do intervalo, vamos de previsão do tempo. A quarta-feira será marcada por mais temporais que devem atingir pelo menos 7 estados entre as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Tem previsão de chuva forte, inclusive de granizo nessas áreas. Vamos conferir então como ficará o tempo hoje em algumas cidades do país. A gente começa falando mais uma vez de Minas Gerais, que tem sido um dos estados mais atingidos pelos temporais dos últimos dias. Em Belo Horizonte, o calor deve predominar agora pela manhã e todo esse ar quente vai contribuir para a queda de mais granizo na cidade. A máxima prevista para BH é de 27 graus, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Em Blumenau, Santa Catarina, o dia vai ficar instável também. O sol pode aparecer em alguns momentos, mas as chuvas devem ficar nesse vai e vem. A máxima prevista para a cidade é de 24 graus. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. A gente consegue dar uma olhada em como está agora o céu aqui no centro da cidade, na região da Praça da República. Está nublado e por aqui o tempo vai ficar assim, um pouquinho mais firme, mas sem previsão de chuva. As temperaturas voltam a aumentar um pouquinho, viu? Agora faz 16 graus, mas a máxima pode chegar aí aos 25 graus. E veja a seguir, mapa do Ministério da Defesa da Rússia confirma perdas significativas em Kherson, uma das regiões anexadas por Moscou. E ainda, Coreia do Sul e Estados Unidos disparam mísseis no mar do Japão, depois de teste norte-coreano. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. Falamos sobre o conflito no leste europeu. Moscou assinou um decreto que oficializa a anexação de 4 regiões da Ucrânia, totalizando 18% do território. Em contrapartida, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que dezenas de localidades destas 4 regiões ocupadas pelo exército russo foram retomadas. O presidente russo Vladimir Putin decretou oficialmente nesta quarta-feira a anexação de 4 regiões ucranianas, que são as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e as regiões de Zaporizhia e Kherson. Essa é considerada a maior expansão do território russo em pelo menos meio século. Mas, por outro lado, o mapa usado pelo Ministério da Defesa da Rússia em seu briefing diário confirmou perdas significativas de território na região de Kherson, na Ucrânia, em comparação com o mapa da mesma área usado durante a reunião de segunda-feira. Assim, se mostram reais os relatos de oficiais ucranianos sobre avanços significativos em direção à cidade ocupada de Kherson, na margem ocidental do rio Dnipro. As forças de ocupação da Rússia encontraram dificuldade na última semana para manter os territórios dominados. O exército ucraniano tem completado com sucesso ofensivas nas regiões ao sul e leste. No domingo, forças ucranianas libertaram uma vila na região de Donetsk, atacaram alvos em Lugansk e retomaram o controle da cidade estratégica de Liman. A Rússia declarou as anexações depois de realizar o que chamou de referendos em áreas ocupadas da Ucrânia. Mas é importante destacar que governos ocidentais e de Kiev defendem que os votos violaram a lei internacional, foram coercitivos e, portanto,
não representativos. O exército ucraniano tem recebido apoio militar de países aliados que têm contribuído para esses avanços, para essas retomadas de territórios. E essa semana, os Estados Unidos prometeram enviar mais ajuda ao país. As tropas de Moscou abandonaram posições nas regiões de Kherson e Kharkov, onde o exército ucraniano vem realizando uma contraofensiva de semanas, alimentada por armas modernas fornecidas por seus aliados ocidentais. Nesta terça-feira, o presidente Joe Biden prometeu enviar mais ajuda ao seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky. O presidente Biden conversou com o presidente Zelensky para enfatizar que os Estados Unidos nunca reconhecerão a suposta anexação do território ucraniano pela Rússia e continuarão a apoiar a Ucrânia enquanto ela se defende da agressão russa. O presidente Biden informou ao presidente Zelensky que os Estados Unidos estão fornecendo um novo pacote de assistência de segurança de $625 milhões à Ucrânia, enquanto continuam a defender seu país da invasão russa. Já o Banco Mundial destacou que a economia da Ucrânia vai contrair 35% este ano em consequência da invasão russa. A Coreia do Sul e os Estados Unidos dispararam 4 mísseis no mar do Japão nesta quarta-feira. Os disparos foram uma resposta ao lançamento de um míssil balístico pela Coreia do Norte, que sobrevoou essa mesma região do Japão. Os exércitos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos dispararam, respectivamente, 2 mísseis do sistema de mísseis táticos do Exército, que impactaram alvos de teste, informou o Estado-Maior Conjunto sul-coreano. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, qualificou o disparo norte-coreano de provocação e defendeu uma resposta firme. Nesta terça-feira, aviões caça americanos e sul-coreanos realizaram um exercício com bombardeios no Mar Amarelo. A última vez que Pyongyang disparou um míssil sobre o Japão foi em 2017, em meio a um período de alta tensão entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o então presidente americano Donald Trump. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o teste norte-coreano foi claramente uma escalada. E durante os disparos, um dos mísseis falhou e provocou pânico na população sul-coreana. A queda do projétil de curto alcance causou um grande incêndio na região. Felizmente, a carga explosiva não detonou. E novos confrontos entre prisioneiros foram registrados em um presídio do Equador. De acordo com autoridades, os conflitos no local já deixaram 15 mortos e mais de 44 feridos. A crise estourou na segunda-feira na mesma penitenciária onde foram registradas 2 chacinas em 2021, quando começou o derramamento de sangue nos presídios equatorianos devido a disputas do crime organizado. Apesar do envio de 600 militares e policiais, os detentos voltaram a se enfrentar nesta terça-feira. Fora da prisão, parentes choravam em busca de informações. Como eu disse, senhorita, não sei o que fazer. Não sei se meu filho está vivo, morto, ferido. Eu quero que eles me deem informações, alguma notícia. Você não pode dormir em paz. Você não passa fome ou sede sabendo o que está acontecendo aqui. E há um grande desespero para toda a família, para uma mãe. Mais de 400 detentos morreram nos últimos 2 anos nas prisões equatorianas em massacres envolvendo decapitações com facões e corpos cremados. Com capacidade para 30 mil presos, as penitenciárias do país têm uma superpopulação estimada em 1.900 pessoas. A guerra nas prisões também se estende às ruas de cidades como Guayaquil, onde um grande complexo prisional opera com cerca de 13.100 detentos. E essa edição fica por aqui mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas da manhã eu volto com mais notícias para você. Até lá!